Direto ao ponto. Médico psiquiatra Rafael Moreno vai falar hoje sobre as Smart Drugs. São as drogas inteligentes, entre aspas. O que são? Como surgiram e por que elas estão ganhando espaço no ambiente corporativo? Isso aí. Tudo bem, Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Então, saiu uma pesquisa recente mostrando aí que 90% dos chefes, né, dos CEOs das empresas corporativas notaram que os seus funcionários estão utilizando as tais das Smart Drugs. O que são as Smart Drugs? São medicamentos psiquiátricos, neurológicos, que são utilizados não necessariamente com prescrição médica, tá, sob orientação médica, apesar de precisar receita médica para comprar, mas são utilizadas não para fins de tratamento de doença, mas sim para melhoramento humano. Então, a mais conhecida, que muita gente sabe o nome, é a famosa Ritalina. Tá? Então, nós temos a Ritalina, nós temos o Venvance, muita gente também acaba utilizando, e nós sabemos que são medicamentos que são psicoestimulantes, são medicamentos estimulantes, e que vão, durante o período de ação, fazer com que a pessoa fique mais veloz no pensamento, mais resolutiva, mais concentrada. A grande questão é, será que é saudável utilizar esses medicamentos sem ter, de fato, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a doença que a gente utiliza esses medicamentos para tratar? Tá? Uma pessoa saudável, será que vai ter consequências no futuro por usar por tanto tempo um estimulante? E não ficamos só nos estimulantes, também tem a questão dos medicamentos para dormir. Então hoje o mais famoso, mais falado aqui é o famoso Zolpidem, que muitas pessoas utilizam assim para conseguir corrigir o seu tempo de sono. Em vez de querer fazer uma rotina de sono, como é o recomendado, higiene do sono, da gente ter uma organização do sono, inclusive durante o dia, para a gente ter um sono bacana, as pessoas não, vou ficar trabalhando, 15 minutinhos antes de dormir, boto um medicamento debaixo da língua e vou dormir. A pessoa não quer mudar o seu estilo de vida. Aí eu sei que eu vou, daqui a 6, 7 horas, acordar, fiz meu sono, estou recuperado durante o dia. E por último, a outra Smart Drug que o pessoal tem utilizado são os antidepressivos. Os antidepressivos, eles, no caso, deixam a gente mais duro, deixam a gente menos sensível. E a gente sabe que ambiente corporativo é competição, é cobrança do chefe, é meta. Isso a pessoa acaba ficando estressada. Em vez de lidar com o estresse de outras formas, ou da corporação, da empresa, reduzir o ambiente estressante, tá? Não, vamos todo mundo se medicar e continuamos na carga de estresse, que aí segue o baile, né, digamos assim. Não vamos tratar a causa, vamos só tratar a consequência. Então essas são as 3 principais Smart Drugs aí que o pessoal tem utilizado. E lembrando, muitas vezes, sem o devido acompanhamento com o especialista. Enfim, qualquer médico pode dar esse tipo de receita também, por exemplo. A pessoa fica quase que um robô movido a remédio, assim. Exato. Um é para estimular, passar o dia estimulado e mais frio, entre Exato. aspas, perante as situações. E depois, preciso dormir, toma um remédio, dorme, e assim, consequentemente, vai passando os dias. Exatamente. Quanto tempo a pessoa vai aguentar viver nesse ritmo? Essa é a grande pergunta, né? Saudável, Exatamente. de forma saudável. Nós não sabemos. E a gente sabe que na prática, né, eu acabo atendendo gente do que é lugar do Brasil, né? Hoje agora que está em medicina a gente atende. Atendo bastante gente de espaços corporativos. E realmente isso é quase como uma moda, uma questão assim que todo mundo tem que fazer isso aí. Inclusive quando as pessoas falam assim, eu sou a única que ainda não utilizo, certo? Então, realmente, assim, o que acontece? Na medicina está tendo um certo caminho, um movimento, tá, que começou lá com a dermatologia e com a cirurgia plástica, de utilizar a medicina para fins não de saúde. Então você não vai no cirurgião plástico por questões de saúde, você às vezes não vai para um dermatologista por questões de saúde, você vai por questões de melhoramento físico, melhoramento humano. Eu quero ficar mais bonito, eu quero tirar isso aqui. Não é porque você está doente, ruga não é uma doença. Tá? Então, né, o peito está um pouquinho caído depois da amamentação, isso não é uma doença, é uma questão puramente estética. Tá? Mas a pessoa fez medicina, vai cobrar, fez, então não é um problema de saúde que está tratando. Mesma coisa lá, a pessoa tem um pouquinho de acne, uma manchinha ali, não é uma doença. Tá? Então, na psiquiatria também está se discutindo muito isso, esse caminho de que será que não é também uma outra parte que o psiquiatra também pode atuar no melhoramento humano, tá, através dos medicamentos. As pessoas não utilizam também medicamentos para melhorar a performance física, pessoas melhoram uns suplementos, né, para melhorar na academia. Então,
tem todo esse movimento assim que gera bastante discussão, mas o que se fala nesse artigo é o quê? A decisão é do paciente. Tá? É eu que defino se quer ou não. Obviamente precisa de prescrição médica. Tá? Eu ia chegar nessa pergunta. Não posso eu chegar numa farmácia e comprar essas drogas. Não. Esses medicamentos têm que ter prescrição necessariamente médica. Passar por um psiquiatra. Tem outro... Não precisa ser psiquiatra. Qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento. Então, lembrar, hoje no Brasil são 500 mil médicos, então quem quer vai achar, né? Tá, mas e aí outra pergunta, doutor Moreno. Isso aí, tanta gente está utilizando, e eu até fico espantado quando você fala que em alguns ambientes de trabalho, olha, todo mundo está usando, só eu não. Eu nem estava ligado, não estava sabendo muito. Já ouvi falar de smart drugs, mas para mim é uma coisa completamente fora. Imaginar que eu tenho que depender de remédio para estar melhor no trabalho, enfim. Mas ou o que está acontecendo? De repente é no mercado negro que as pessoas estão conseguindo esse medicamento? Por que tem tanta gente utilizando? Ou os médicos estão dando muito facilmente essa receita? Eu acho que hoje nós temos aí 500 mil médicos, como eu falei, então você vai conseguir. A maioria dessas empresas também já tem o seu plano corporativo, hoje com a telemedicina tudo se facilitou também de se conseguir. Né? Então, por exemplo, hoje numa consulta de curta duração, você falar que está em tratamento contínuo para determinada doença, só precisa das receitas, tá? E você vai ganhar receita. Tá? Então, hoje está muito fácil o acesso. Tá? Então, essa que é a questão. Tá? E lembrar, não são medicamentos que causam graves efeitos colaterais. Essa que é a questão. Esse que é o problema. Se fosse uma coisa assim que, olha, de cada 10, um passa muito mal, mas não é, na verdade não é. Então são medicamentos que causam poucos efeitos colaterais. Tá? As drogas ilícitas que antigamente as pessoas utilizam, até hoje, né? Tem pessoas que utilizam drogas ilícitas, tá? Drogas compradas, né, com traficantes para melhorar sua performance. Tá? Utilizam álcool para dormir. Tá, o que é pior? Usar Zolpidem ou álcool para dormir? Né? Usar uma droga para ficar acordado durante o dia, usar lá outra droga para ficar relaxado. Então é esse dilema aí que a gente está entrando. Né? Mas a questão toda seria, então, o acompanhamento? Eu acho não que sim. Uso qualquer pessoa, eu decidi agora, vou lá, vou comprar, vou usar, sem nenhum acompanhamento. Esse seria o problema, talvez com um acompanhamento não seria tão prejudicial? Isso, eu acho que sim, porque o grande problema, assim, Zolpidem, por exemplo, causa dependência, tá? E aí quando você vê, você está tomando 5 miligramas, 10, 15, 20, 30, você está usando, né, que nem bala o Zolpidem. Aí isso é um problema, tem que ter acompanhamento médico. O grande problema nesses casos é que às vezes o paciente tem vários médicos, e ele pega uma receita por mês com cada médico. Ele tem 6 médicos, por exemplo. Então, esse paciente, isso é um perigo. Tá? A mesma coisa com Ritalina. Tá? Apesar de ser bem menos comum a pessoa desenvolver dependência à Ritalina, a Zolpidem é bem mais comum. Quando vê, a pessoa está conseguindo comprar. E já tivemos situações, né, de o indivíduo consegue as receitas, pega e começa a vender. Né? Ele começa a ser, digamos, o traficante, né, de Ritalina na sua faculdade, no seu trabalho. Então, só que para ter um controle disso aí, isso é uma coisa muito complicada, porque hoje a gente não tem um controle a nível governo federal ou estadual de saber quantos comprimidos cada pessoa consome de cada medicamento. Hoje a gente não existe esse controle, não existe. Tá? E ainda estamos longe de conseguir, porque a gente ainda depende muito de receita física, né? Com as receitas digitais isso é muito mais fácil, mas a receita digital hoje no Brasil, se a gente pegar, em torno de 1% das pessoas usam receita digital. Rafael Moreno, médico psiquiatra, você fala que não traz efeitos colaterais, mas isso é para todas as pessoas ou especificamente para quem tem a necessidade? Ok, tem a necessidade, é importante tomar, vai melhorar e aí usa durante um tempo, depois que não precisar mais para. Eu lhe pergunto para as pessoas que não têm a prescrição médica e que querem tomar porque querem ter uma questão de ter mais velocidade, enfim, como você falou no início. Para essas também não pode gerar algum tipo de problema? Exatamente, acho que não é que é isento de efeito colateral. Né? Por exemplo, as drogas para dormir, Zolpidem, os benzodiazepínicos, elas causam dependência, isso é fato. Tá? Não é em todo mundo que vai causar dependência, mas uma boa parcela das pessoas, se deixar, causa dependência. Metilfenidato, né, lisdexanfetalina, Ritalina, Venvance, por exemplo, também são drogas que boa parte das pessoas não vai criar dependência, mas um grupo vai criar dependência. Daqui a pouco você tem uma condição física, você tem uma arritmia cardíaca, você tem convulsões, não sabia que tinha um risco de epilepsia e desenvolve. Tá? Você tem pressão alta e começa a desenvolver. Então, é errado, sim, só chegar e o médico liberar sem ter nenhum critério, sim, esse tipo de medicamento. Os próprios antidepressivos, que são os que menos dão efeito colateral,
Tá? Dependendo do antidepressivo, pode causar arritmia, dependendo do antidepressivo, você pode ficar com alteração no sódio, né, no sal do sangue, pode depletar o sal do sangue, você tem um problema. Então, o que é o correto, né, se a gente for pegar aqui? Vai no médico e discute, ó, eu estou cansado, eu estou trabalhando demais, tá? E eu preciso melhorar aqui minha qualidade de vida, tá? Às vezes vai fazer parte do tratamento, por um período usar, né, um medicamento que a pessoa daqui a pouco não teria tanta indicação, mas condicionado a mudança de estilo de vida e às vezes até mudança de trabalho, tá? O que acontece muitas vezes, o que eu vejo no mundo corporativo é que as pessoas ganham bem e não querem largar aquele estilo de vida que é totalmente maléfico para a pessoa. Tá? Então, tem corporações mesmo que exigem que a pessoa trabalhe, né, durma 5, 4 horas por noite. Isso é fato, está sempre trabalhando assim. Tá? Então, é só que a pessoa ganha bem, a pessoa não quer largar aquilo. Tá? Então, às vezes a pessoa vai ter que se convencer daquilo, de que aquilo ela não vai ficar muito bem. Tá? E são ambientes também que a gente vê que tem muita troca, né, de profissional, né? Então os profissionais são, digamos, descartáveis, né? Então usa um tempo, ó, o cara não aguentou, adoeceu, tá? E lembrando que nessas grandes corporações, o que mais afasta as pessoas do trabalho são problemas de saúde mental, tá? Ivete, lá de São Bento, ela pergunta, eu queria ver com o doutor Moreno se a duloxetina comprimido causa dependência no organismo ou se tem alguma contraindicação. A duloxetina ela é um antidepressivo, tá? Ela não vai causar dependência, isso é interessante. Lembrando que a retirada de alguns antidepressivos, como a duloxetina, pode causar abstinência. A pessoa pode passar bastante mal, assim, ficar com tonturas, assim, às vezes até vômitos. Tá? Mas ela tem indicação em geral também para dor, tratamentos dolorosos também. A duloxetina cai bem, tá? Mas não é a Smart Drug, assim, bem mais utilizada, assim, né? E o Rivotril? Rivotril entra bastante. E isso aí o pessoal usa aí. Até recentemente tem aquele documentário da Luísa Sonza, né? Que mostra lá. Os artistas usam demais Smart Drugs, tá? Você conversar com algum produtor de shows, assim, eles usam demais Smart Drugs. Tá? Às vezes a equipe toda, né? Porque é o ritmo de trabalho e aí depois Exatamente. tem que descansar e depois tem que trabalhar e depois viajar, e, enfim. Exatamente. Como é que você vai explicar que uma pessoa faz 30 shows em um mês, faz mais de um show por dia? Como é que tu vai explicar como é que uma pessoa passa 7 dias no carnaval fazendo show, 2 shows? Tá? E não é assim. Não é bem assim, a gente não pode ser bobo em achar que é só treinamento e, enfim, reza e tomar água. Não é assim. Então, eles usam Smart Drugs demais, fora as ilícitas, né? Isso a gente sabe. Grande abraço, doutor Moreno. Certão, um abraço a todos aí. 17 minutos, saltando para as 11 horas, 22 graus e 4 décimos.